Beleza, galera? A gente pegou com temas vanguardas. Nosso grupo é composto por Felipe Andrade, Lucas Pinheiro, Matheus Damasceno, Thales Yuri e Vitor Mendes. Aqui é um sumário que nós vamos fazer durante a apresentação, que é constituída de introdução, o tema expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, pop art e pop art. A introdução das vanguardas. Bem, as vanguardas europeias surgiram durante o início do século XX, com o surgimento na Europa. Elas surgiram com a temática de sempre estar à frente, voltando a relembrar os grandes guerreiros que sempre estavam à frente das batalhas. Ela veio com muitas inovações, tanto na parte cultural, econômica, política, e rompeu com o senso estético da época, que chamavam assim o rompimento com as mimes. A mimes era um movimento constituído que era muito geométrico, uma forma perfeita, tudo retratado como fosse bonitinho. Ele veio para romper com isso e trouxe a estética do feio, do estranho, que formas geométricas não tão lineares, nada tão perfeito. No contexto histórico, ela surgiu com uma mudança intensa no mundo, tanto no ramo social, no econômico, e em meados da Revolução Industrial, onde a gente percebeu que as pessoas estavam inseridas num ambiente muito catastrófico, de pressão, e que foi surgindo movimentos para lidar com isso. Como também a Primeira Guerra Mundial fez com que esses embates fizeram esses artistas trazer as ideias nacionalistas que retratavam a sua visão de mundo a partir do que estava acontecendo. A partir disso, eu vou falar um pouco do expressionismo. O expressionismo teve início em 1912 na Alemanha e trazia uma nova vertente, que era a subjetividade, ou seja, ela trazia o eu como principal. A partir da pessoa trazer as emoções que compunham aquela obra, aquela arte, por exemplo, numa arquitetura, numa pintura, em qualquer coisa que eles estavam fazendo. Fazia totalmente a oposição ao impressionismo, que valorizava mais esse tema bonito e tal. Ele tinha uma valorização, como diz, de temas sombrios, que trazia temas que não geralmente eram tratados em pinturas e colocavam. Como a gente pode ver, a primeira obra e que marca o expressionismo é o Grito. Traz essa imagem que é como se fosse um desespero, trazendo a emoção do artista para si. Outra que é Os Retirantes, que visa o expressionismo aqui no Brasil, foi de Cândido Portinari, como retratando essa família família pobre, retirante, como já o mesmo nome diz. O expressionismo tinha características de pintura como a contraste, intensidade cromática, universo psicológico, dinamismo e rigor, e técnicas abruptas e violentas. Como a gente vê duas obras conhecidas, que são As Torres dos Cavalos Azuis e A Cena de Rua em Berlim. Trazendo um pouco mais a fundo dessa parte que envolve a arquitetura, podemos usar algumas obras principais que se destacaram nesse período. E como nisso, como a gente vê nessas imagens, as obras são muito bem feitas, foram feitas a partir de que começou-se a produzir materiais como tijolos, o aço, madeira, em grande escala, e conseguiu adentrar melhor esse novo mercado, fazendo obras como essas aqui. Eu vou mostrar um pouquinho. A Torre de Gás, a primeira imagem, como a gente vê, ela tem uma forte expressão de artista. Foi na Alemanha, feita em meados do século X. Quase todas basicamente foram nessa época. Essa outra também, a gente vê o Pavilhão de Vidro, uma obra muito bonita, bem arquitetônica. E a Torre de Einstein, bem diferente também, que trata bem do que foi esse movimento. Outra que a gente pode ver é a Fábrica de Gás, também tem a geometria, a arquitetura dela bem diferente do que era proposto anteriormente. Outra representativa é a Casa da Navegação e o conjunto habitacional Red Chip. Trazendo mais algumas obras, o Tiller House, é muito bonito, a arquitetura bem diferente, mostra como a utilização desses novos materiais estavam sendo inclusos e estavam conseguindo atingir os picos maiores. Desculpa, esse nomezinho tá meio... Gautier Renan, se não me engano é isso. E esse como se fosse o Coliseu de Breslau, muito bonito, uma arquitetura bem linda mesmo. Bom, galera, agora eu vou falar um pouco sobre o cubismo, tá?
Nós vamos ver algumas características desse movimento, vamos ver alguns autores, os principais deles, né? E como esse movimento influenciou na nossa arquitetura. Tá? Vou fazer uma breve introdução. O cubismo ele foi criado na França, tá? No século XX, e ele surge pela vontade de renovação dos padrões acadêmicos. Então, com a criação de novas linguagens, que iria trazer mais clareza e menos conservadorismo. Tá? Sua primeira obra é Les Demoiselles d'Avignon, de 1907. Eu vou falar um pouco mais sobre ela à frente. Tá? E ele foi impulsionado por sentimentos nacionalistas e criado para romper com as necessidades de estar de acordo com a realidade. Então, tem dizendo bem claro aqui, rompimento da necessidade de estar de acordo com a realidade. Ele também recusa a ideia de utilizar a arte como imitação da natureza. Tá? Ele tinha a necessidade de mudar os padrões com formas criativas e com sabedorias. Bom, se deu início com Pablo Picasso e Georges Braque, e o marco para o surgimento foi em 1907, como eu havia dito, com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas d'Avignon, do pintor Pablo Picasso. Vou falar um pouco agora sobre essa obra. Primeira obra cubista. Aqui está o quadro das Damas d'Avignon. São 5 prostitutas, como está dizendo, corpos cinzelados, rostos esquemáticos e os corpos diferenciados por suas formas irregulares, criando assim diversos planos em uma mesma pintura. Então a gente pode analisar, né, que a obra ela retrata 5 prostitutas em um bordel com os corpos cinzelados, tá? Os corpos são cinzelados e os rostos esquemáticos, ou seja, tem um misto de características geométricas, porém as cores são neutras, cinzeladas. Tá? Os corpos são diferenciados por suas formas irregulares, criando assim diversos planos em uma mesma pintura. Tá? Essa foi a obra que marcou o início do cubismo, de Picasso. Vamos falar um pouco sobre as principais características. Então, o cubismo tem basicamente essas características que estão pontuadas: geometrização das formas e volumes, composição em 3 dimensões. Então, como a gente viu na obra de Picasso, é a obra vista por vários ângulos. Tá? O claro escuro perde sua função, cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza. Também a gente viu na obra de Pablo Picasso, que é o corpo cinzelado. Privilegia o exercício mental, reconstrução das imagens através do uso de colagens. Nós vamos ver essa característica um pouco mais à frente nos 3 tipos de cubismo. Tá? E ele abandona distinções entre forma e fundo, ou qualquer noção de profundidade, justamente com aquela característica de ter as dimensões. Fases. Nós temos o cubismo dividido em 3 fases. Temos o cubismo cezanista, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Vamos ver um pouco mais a fundo sobre elas. Cubismo cezanista, ou cezaniana, de 1907 a 1909. É também conhecida como uma fase pré-analítica. Tá? É influenciado pelo artista francês Paul Cézanne. Começaram experiências com as simplificações das formas. Então, tempos depois, passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano, como se as figuras estivessem abertas para ela, vistas na frente do público. Aqui a gente pode ver um autorretrato de Pablo Picasso. Tá? Esse ainda é o início do cubismo, e mais um pouco à frente nós vamos ver as 2 fases. Tempos depois, passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano, como se as figuras estivessem abertas na tela, visto de frente para o público. Tá? Aqui a gente vê um autorretrato de 1907 de Pablo Picasso. Tá? Era o início do cubismo, ainda não tinha toda a sua forma. Já na fase do cubismo analítico, de 1909 a 1912, aí nós temos algumas alterações, alguns avanços. Tá? Ele é caracterizado pela desestruturação da obra, tá, em seus elementos. É decomposto a obra em partes. Então, o artista ele registra toda a obra em diversos planos. Tá? É uma obra tridimensional. Então, a fragmentação, como vocês podem ver nessas obras, ela foi tão grande que fica impossível reconhecer. A gente não consegue distinguir o que é esses desenhos. Tá? Então, foram listados alguns pontos aqui a respeito dessa fase, como cores moderadas, acentuando-se tons de marrons, pretos, cinzas
e ocres. Tá aí que a gente vê que é uma figura que tem basicamente 3 ou 4 cores. O preto predomina, o ocre, tá? Exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Então, como eu havia dito, é uma imagem de tantos fragmentos que é quase impossível de reconhecer. E o outro ponto abaixo diz isso. As figuras tornaram-se irreconhecíveis. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a terceira fase do cubismo, o cubismo sintético. Como a gente pode ver aqui nessas obras, tá? De O Homem no Café, de Juan Gris, e Mulher com Violão, de Braque. Elas têm mais cores, tá? É possível distinguir um pouco mais do que a figura. Nós podemos ver um violão aqui na de George Braque, tá? E foram pontuados essas características. Cores mais fortes e retorno ao figurativo, que é o que eu acabei de falar. Figuras reconhecíveis novamente, sem voltar a um tratamento realista. Bom, figuras reconhecíveis novamente, sem voltar a um tratamento realista. É aquilo que eu disse, com a volta das cores, nós tivemos um pouco mais de sentido nas figuras. Tá? E foi aqui nessa fase que entrou o método da colagem, onde era fixado objetos reais na tela, como um pedaço de madeira, vidro e até metal. Então, os recursos utilizados foram a fim de passar os limites das sensações visuais, explorando também os sentidos tato. Então, esse método da colagem propicia isso. Nós podemos também extrapolar os limites das sensações visuais para explorar os sentidos do tato. Tá? E aí nós temos alguns principais pintores cubistas, como Pablo Picasso, George Braque, Juan Gris, Fernand Léger e Diego Rivera. E aqui nós vamos ver a influência do cubismo na arquitetura. Desde já, o cubismo ele não foi tão ativo na arquitetura. Porém, a gente pode ver que alguns arquitetos cubistas expressavam a necessidade de dinamismo que resultasse em um senso de plasticidade expressiva. Nas obras na qual é implementado o cubismo, nós podemos ver muito uso de pirâmides, cubos e prismas, posicionamento de superfícies empinadas com curvas para alcançar esse objetivo, o objetivo de que tivesse um senso de plasticidade expressiva. Tá? Aqui nós temos algumas figuras do cubismo tcheco, que é o cubismo mais forte na arquitetura, tá? O cubismo tcheco. E nele nós temos fachadas triangulares e esculturais em elementos salientes. Então, a maioria das fachadas, tá? Eles adquiriam formas tridimensionais. Essa é uma característica do cubismo na arquitetura, apesar do cubismo não ser tão forte na arquitetura. Mais à frente nós vamos ver as características da arquitetura cubista. Tá? Uma das características é que as coisas mais simples é uma característica primordial. Então, como a gente tinha visto antes, são poucas cores. Isso é uma simplicidade, isso é uma questão de simplicidade. Tá? Cores leves e sutis dominam o design, que era o que eu já tinha dito. Edifícios com linhas nítidas, fazendo com que o edifício seja visto em perspectiva, que entra naquele mesmo ponto que o cubismo ele preza os diversos ângulos. Tá? Então, ele quer que o edifício seja visto em perspectiva. Utilização de materiais modernos, poucos utilizados na construção de edifícios, janelas hexagonais e cubos, não se alinham entre si. Tá? Projetos para serem fabricados como edifícios pré-fabricados. Então, ele tinha essa característica. O cubismo era para ser montado. Tá? Eles seriam edifícios pré-fabricados, chegar e montar. Bom, aqui nós temos a Casa da Madonna Negra. Esse edifício aqui, ele está localizado na cidade velha de Praga, tá? Foi construído em 1912 por Joseph Cocar e é o edifício cubista mais famoso do mundo. Nessa Casa da Madonna Negra está localizado o único café cubista do mundo. Bom, nesse prédio, ele tem também não só o único café cubista do mundo, como em todo o seu interior é prezado sempre pela arquitetura cubista. Tá? As janelas, as mobílias, as esquadrias, tudo é envolvido com a arquitetura cubista. Tá? E aí, pessoal, meu nome é Felipe e eu vim falar um pouquinho sobre o futurismo. Então, galera, o futurismo teve origem na Itália no dia 20 de fevereiro de 1909, quando Filippo Tommaso Marinetti, poeta da época, publicou no jornal Le Figaro o Manifesto Futurista. Esse manifesto que tem a ideia central de destruir, demolir tudo que já existia, tudo que era passado, tudo que era considerado velho e propor algo novo para a época. Esse desprendimento do passado e a necessidade do novo era tão forte para os futuristas que alguns até defendiam destruir museus
destruir cidades antigas, né? Então isso era muito marcante para eles. Os futuristas também consideravam a guerra uma forma de higienizar o mundo. Eles também contestavam sobre o fim do moralismo e negavam e também se desprendiam da arte e da cultura do passado, celebrando sempre o progresso tecnológico e a revolução industrial. Ideias que eram representadas com a velocidade, com a energia nas suas obras. O movimento futurista predominou principalmente na Itália e na França, que foi onde os artistas se identificavam com o fascismo. Tendo diversos membros, né, apoiando este fascismo, o movimento também se enfraqueceu quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Porém, ele ganhou força novamente lá no dadaísmo. E esse movimento também influenciou a literatura, a pintura, a escultura, a música e outras vertentes de arte. Algumas características aqui. Então, os futuristas entusiasmados com essa ideia de modernização das cidades, eles cultuavam muito a velocidade, as máquinas, as invenções, o mundo moderno industrializado, propondo experimentos sempre que refletiam essa aceleração e esse dinamismo. A ideia-chave do futurismo é justamente a dinâmica, o movimento. Sempre em suas obras estão presentes isso, né? O movimento. E assim eles também cultuavam a máquina, a tecnologia e também a velocidade. Velocidade essa que se almejava chegar ao futuro. E assim também eles exaltavam a vida moderna, eles exaltavam a tecnologia. Pregavam também a destruição do passado, tudo aquilo que eles consideravam que era um atraso para a época. O uso da publicidade também, das tipografias, como podemos ver aqui o poema de Felipe Marinetti, o uso de onomatopeias. A ligação ao fascismo, que foi o que eu já falei antes, e também inspirou artistas brasileiros como Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Isso que ficou bem claro, essas influências, na Semana da Arte Moderna de 22 aqui no Brasil. Artistas que também se identificavam, né, com essa rejeição ao passado, com o culto ao futuro, com a aversão às reproduções e ao cultivo da pureza original, e que futuramente vamos ver que originou ao modernismo. Podemos ver aqui, na obra de Luís de Russolo, o dinamismo de um automóvel, esse sentido de velocidade, de dinâmica, de movimento. Então isso era muito presente nas obras deles. Outras obras aqui, que é O Cão na Coleira, de Giacomo Balla, sentido de movimento aqui das patas, do rabo, a coleira do dono. Também sentido de movimento aqui nesta obra, Cavalo e Ginete, de Carlo Carrà, movimento, velocidade, dinâmica. E também Visões Simultâneas, de Umberto Buccioni, sentido da vida moderna aqui das cidades, sentido da dinâmica, né? Então isso era muito presente nas obras dele. A arquitetura futurista. Aqui na arquitetura, o futurismo passa de ser um estilo, esse estilo revolucionário, e passa a ser uma abordagem arquitetônica, né? E agora dessa vez totalmente livre, né? Livre, reinterpretada, transformada pelas gerações de arquitetos da era seguinte. Mas em geral encontramos formas surpreendentes, a ideia do movimento também, dinâmica, a velocidade. Isso aqui foi preservado já do futurismo, né? Do estilo futurista. Movimento, a dinâmica, a velocidade, mas também contrastes acentuados nas construções, uso de materiais tecnologicamente avançados, como ferro, como vidro, como concreto. Também o foco era na atmosfera urbana e industrial. E a inspiração das construções lembra a ficção científica ou também naves espaciais. E, em geral, era utilizado de volumes arrojados, imaginativos e dinâmicos, com linhas horizontais, oblíquas e elípticas. Podemos ver aqui nesta obra de La Città Nuova de Santelia, de Antônio Santelia, essa figura, né, de linhas horizontais, oblíquas, contrastes arrojados. Isso aqui foi um marco inicial, né, da arquitetura futurista. Aqui também podemos ver Space Needle, que significa agulha do espaço, de John Graham, que também lembra justamente uma nave espacial. Isso aqui é uma torre bem alta. No topo dela tem essa estrutura aqui, que lembra uma nave espacial. Temos aqui também outro exemplo, que é a arquitetura do filme O Demolidor. Vocês podem perceber, né, já essa temática futurista. Avala Tower, que significa Torre Avala, que fica no Monte Avala, em Belgrado, na Sérvia. Ela foi demolida por causa da guerra, destruída por causa da guerra, mas hoje em dia ela já é reconstruída. Ela foi construída em 1985. Também lembra, né, uma espécie de espaçonave aqui. Temos o Macedonian Monument. Vocês podem perceber aqui uma espécie de esfera
e as esquadrias em formato elíptico, mais ou menos. Temos aqui também o Museu Ordos na Mongólia, que é uma figura abstrata, muito interessante, inclusive. Lembra mais uma ameba, né? Uma figura abstrata, cheia de elevações. A Rotating Tower em Dubai, de David Fisher. Muito interessante também, tecnológica, né? É uma estrutura elétrica que faz com que essa torre se movimente em formato de espiral. E, por fim, algumas obras aqui no Brasil. A Estação Cabo Branco, que fica em João Pessoa, que foi do arquiteto Oscar Niemeyer, que é uma figura aqui em forma octogonal, sustentada por uma estrutura de alvenaria. E aqui temos o acesso, né, em formato de espiral. A Catedral Metropolitana de Brasília, que também pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E o Museu da Arte Contemporânea, em Niterói, São Paulo, também por Oscar Niemeyer, que lembra também esse formato de espaçonave. Olá pessoal, eu vou falar agora um pouco sobre dadaísmo. O dadaísmo surgiu em 1916 em Zurique, na Suíça, em um local onde as pessoas se reuniam para discutir política e arte. Esse local ficou conhecido como Cabaret Voltaire. O dadaísmo teve origem durante a Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo queria romper com os modelos tradicionais e clássicos da arte, além de esse estilo servir como uma forma de protesto para os artistas. Uma das principais características do dadaísmo é a espontaneidade e improvisação. Outra característica do dadaísmo é o niilismo, que é o ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados, ou seja, que não há qualquer sentido ou utilidade na existência dos mesmos. Aqui temos uma das obras mais conhecidas do dadaísmo, chamada de Assunto. Porém, nada mais é do que uma história ao contrário. Outras características do dadaísmo é o teor ilógico e irracional, além da ironia e do ódio à guerra. Ainda demonstrava fortes críticas ao consumismo e ao capitalismo. Aqui temos outra obra conhecida, que é a Roda de Bicicleta. Como vocês puderam ver, o dadaísmo tentava trazer objetos do cotidiano e transformar em arte. Os principais artistas do dadaísmo foram Tristan Tzara, Hugo Ball e Marcel Duchamp. A arquitetura do dadaísmo é bastante peculiar, pois apresenta elementos futurísticos com grande efeito visual, como veremos nos exemplos a seguir. Primeiramente, temos a Casa Dançante, localizada na República Tcheca. Como vocês podem ver, tem um modelo bem diferente dos tradicionais. Aqui temos outro exemplo, é o Hotel Marc de Riscal, na Espanha. Percebemos também a grande diferença visual. Aqui temos outro exemplo na Alemanha, seguindo o mesmo raciocínio dos anteriores. E temos mais exemplos nos Estados Unidos. Como vocês puderam ver, o dadaísmo tentava fugir do tradicional, desde a literatura até a arquitetura. Então é isso, muito obrigado, pessoal. Então, me chamo Matheus e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre o op art e o pop art. Iniciando pelo op art, a expressão vem do inglês optical art e significa arte óptica. Defendia a arte com menos expressão e mais visualização. Apesar do rigor com o que é construída, ela simboliza um mundo precário e instável, que se modifica a cada instante. O observador, ao mudar de posição, terá a impressão de que a obra se modifica e os traços se alteram e as figuras se movimentam, formando um novo conjunto. E apesar de ter ganhado força na metade da década de 1950, a op art passou por um desenvolvimento relativamente lento. Ela não tem o ímpeto atual. E o apelo emocional da pop art, em comparação, parece excessivamente cerebral e sistemática, mais próximo das ciências do que das humanidades. Então, por outro lado, suas possibilidades parecem ser tão limitadas quanto as da ciência e da tecnologia. Seus principais artistas foram Victor Vasarely e Alexander Calder. Victor Vasarely criou a plástica cinética, que se funda em pesquisas e experiências dos fenômenos de percepção óptica, e as suas composições se constituem diferentes figuras geométricas em preto e branco ou coloridas, e são engenhosamente combinadas de modo que, através de constantes excitações,
ou acomodações retinianas provocam sensações de velocidade e sugestões de dinamismo que se modificam desde que o contemplador ele muda de posição. Já Alexander Calder ele criou os mobiles associando os retângulos coloridos das telas de Mondrian à ideia do movimento, e seus primeiros trabalhos eram movidos manualmente pelo observador. Mas depois de 1932, ele verificou que se mantivesse as formas suspensas, elas se movimentariam pela simples ação das correntes de ar. Já o pop art, a expressão também vem do inglês e significa arte popular, surgiu nos Estados Unidos em 1960 e alcançou extensa repercussão internacional. É um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, o famoso American Way of Life. E sua fonte de criação para os artistas era o dia a dia das grandes cidades norte-americanas, interessavam as imagens, o ambiente, a vida que a tecnologia industrial criou, e rompendo qualquer barreira entre a arte e a vida comum. Os recursos expressivos da pop art são semelhantes aos dos meios de comunicação de massa, como cinema, publicidade e a TV. Já seus temas são os símbolos de produtos industriais dirigidos às massas urbanas, como lâmpadas elétricas, automóveis, eletrodomésticos e imagens das grandes estrelas do cinema, que são consumidas em massa nos filmes, TVs e revistas. Então a decoração do pop art faz referência ao uso de cores, às estampas que frequentemente estavam nas obras, as repetições e também as figuras públicas como Mary Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Marlon Brando, Elizabeth Taylor e assim por diante. E essa arte pode estar em qualquer lugar, brincando com cores fortes, formas geométricas e alguma referência já citada antes, deixa um ambiente jovial e com personalidade e originalidade. Como podemos ver nessas imagens aí, eles gostavam bastante de cores fortes, coloridas, e usar também a referência desse pessoal mais famoso da época, para chamar mais atenção. Um exemplo dessas características está na obra de Andy Warhol, que é um dos artistas mais conhecidos desse movimento, fez essa arte de Mary Monroe em 1967. E nesse trabalho, realizado a partir de uma fotografia, Andy reproduz em sequência a imagem de Mary Monroe que, apesar das variações de cor, permanecem variáveis e talvez mostrando como os objetos são produzidos em série. Os mitos contemporâneos também são manipulados para o consumo do público.